Em uma reencarnação, pode o espírito tomar um corpo masculino e noutra um feminino, ou realizar um vasto programa de renascimento em um sexo para depois começar os processos experimentais em outro, sem qualquer prejuízo emocional para sua estrutura íntima. Esse trecho é do livro Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. Oi, meu nome é Ana Karenina. Oi, meu nome é Jonas, seja muito bem-vindo ao Pode Evoluir. Hoje nós receberemos nosso querido Marcos Leal, que é evangelizador da Mocidade Hauari do Centro Espírita Luz Divina, é coordenador de juventude da área de infância e juventude da Federação Espírita do RN e organizador do livro Sexualidade, o que dizem os espíritos e a ciência. Seja muito bem-vindo, Marcos Leal, também conhecido por mim como Marquinhos. Estamos muito felizes com sua presença aqui no nosso episódio do Pode Evoluir e para falar sobre uma temática super importante, que é sexualidade, as diversidades de expressão do ser. Então, seja bem-vindo, Marcos. Oi, Cacá. Oi, Jonas. E aí, pessoal que está escutando no Pode Evoluir. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre essa temática tão importante, né, que muitas vezes é um tabu na sociedade, ou pouco se fala, né, é proibido, não se pode falar, ou então se fala muito, ou se vê muito, mas de forma assim, no outro extremo, né, da sensualidade, de forma que o equilíbrio muitas vezes falta, né, nessa perspectiva da sexualidade. Então, é uma oportunidade e a gente já fica muito feliz, né, de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco dessas reflexões. Isso, e nos falta muito conhecimento sobre essa temática, né? Por isso que a gente trouxe você aqui para transcorrer sobre esse assunto. E já queremos iniciar fazendo uma pergunta que é simples, mas muito importante, que é: os espíritos têm sexo ou gênero definido? E aí, Marquinhos? E aí, vamos lá, né? Trazer a doutrina espírita para a gente refletir um pouquinho. E essa pergunta, ela tem uma bem parecida no Livro dos Espíritos, né? A pergunta 200, Kardec vai perguntar assim: tem sexos os espíritos? Aí os espíritos respondem: não como entendeis, porque os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, assim, eles dizem, né, não como entendeis, ou seja, tem, mas não tem, né? Porque a gente entende o sexo numa perspectiva física, né, fisiológica, né, da genitália, de todas as características que temos no corpo que trazem aquela perspectiva de um sexo, ou feminino, ou masculino, ou intersexo, né, que é a presença das duas componentes, masculino e feminino. E aí, então eles dizem que não como entendeis porque os espíritos não têm a organização física, né? Os sexos dependem dessa organização e os espíritos não têm. Tem o perispírito, mas, como diz na Revista Espírita de 1866, né? Diz assim que os sexos só existem no organismo. São necessários à reprodução dos seres materiais, né? E aí disse assim que também que os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros. Então é por isso que não precisa de sexo, né, na organização física do perispírito. É claro que, assim, muitas vezes o espírito plasma, né, pelo pensamento, o seu perispírito, então mostra uma organização fisiológica, mas que não necessariamente tem uma função, né, uma funcionalidade. Então, efetivamente, os espíritos nos dizem que os espíritos, nós espíritos desencarnados, não temos, enquanto desencarnados, não temos sexo, né? Beleza. Agora, gênero. Será que o espírito tem um gênero definido? Por exemplo, Deus criou Cacá como um espírito feminino e Jonas como um espírito masculino, né, desde os princípios. Será que é assim? E Marquinhos, acho que a gente confunde muito, né? Sexo e gênero. A gente sempre fala como se fosse a mesma coisa. Pois é. Bem lembrado, né, Cacá? Esse é um ponto interessante. O gênero, ela é muitas vezes uma construção social. Né, do que é ser homem, do que é ser mulher. Isso aí se constrói ao longo da história pelas sociedades. Cada sociedade tem uma perspectiva. E sobre isso, daria para a gente fazer um Pode Evoluir inteiro, né? Só sobre o que é essa construção de gênero. Né? Tem muitas questões importantes sobre esse aspecto.
E aí, será que os espíritos têm um gênero definido? Né? Essa é uma boa pergunta. Bem, a gente traz para compartilhar com vocês uma reflexão de Manuel Filomeno de Miranda. Na verdade, é o espírito Bezerra de Menezes, né, que está lá com o Manuel Filomeno de Miranda no plano espiritual, falando sobre isso. Está no livro Sexo e Obsessão também, né, do Divaldo Pereira Franco. E aí, ele diz assim, destituído de equipamentos sexuais, né, como a gente vinha falando, o espírito é neutro na forma da expressão genésica, possuindo ambas as polaridades em que o sexo se expressa, necessitando, através da reencarnação, experienciar uma como outra manifestação, a fim de desenvolver sentimentos que são compatíveis com os hormônios que produzem. Ou seja, a gente tem polaridades a desenvolver enquanto espírito. Né? A gente reencarna como homem, como mulher, para desenvolver os sentimentos, ter as experiências que cada corpo traz, né? E cada papel social desse corpo na sociedade. Né? Então a gente vivencia as duas experiências. Mas a gente é neutro na forma da expressão genésica, como Manuel fala pra gente, na verdade Bezerra de Menezes fala pra gente, né? E também Emmanuel fala sobre isso, vários espíritos falam sobre isso, né? Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, a gente trouxe aqui Manuel para conversar, agora a gente vai trazer Emmanuel e depois a gente vai trazendo, né, os outros espíritos. Olha o que Emmanuel fala também pra gente em Vida e Sexo, né, a psicografia de Chico. Através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações. Sim. Ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade. Olha que interessante, né? Mas vamos contextualizar, ele vai falar ainda mais. O fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Olha que massa, né? Então a gente vai desenvolvendo as duas polaridades, né? As duas formas de ser do espírito, de se expressar, né? Femininamente, masculinamente, que tem qualidades específicas dessas polaridades que a gente vai desenvolvendo. E aí Emmanuel vai dizendo que a gente vai desenvolvendo o fenômeno da bissexualidade. Porque se a gente experiencia, desenvolve, né, as duas polaridades, as duas qualidades, então a gente está trazendo os dois aspectos para a nossa forma de ser enquanto espírito. Sim. Então, de ponto de vista psicológico, a gente tem essa bissexualidade, né, desse ponto de vista psicológico. Então é algo muito interessante. É como se fosse, Marquinhos, um potencial que a gente tem de desenvolver as duas polaridades, né? Então, em determinada encarnação, mais um, mais outro, ou talvez ter um pouco de cada um. É tipo isso que você está querendo? É tipo isso. A gente pode ir a várias reencarnações, reencarnando como homem, por exemplo, para desenvolver as qualidades, né, a partir da experiência masculina, e depois passar a desenvolver, né, a reencarnar como mulher no corpo feminino para desenvolver as qualidades do que a mulher traz, né, de vivências. Dentro da sociedade. Dentro da sociedade, a questão do fisiológica também traz, né, uma perspectiva, como o Manuel Filomeno fala aqui, né, da questão dos sentimentos que são compatíveis com os hormônios que produzem, né, o corpo. Então o próprio corpo traz experiências específicas, né, a maternidade, por exemplo, que tem a mulher, né. Enfim, e aí a gente tem essa perspectiva de passar várias reencarnações num corpo e depois no outro, mas não necessariamente só é assim, né? Como aquele trechinho de Manuel Filomeno de Miranda, do início, né? Você pode, ele fala aqui, ó, realizar um vasto programa de renascimento em um sexo para depois começar os processos experimentais em outro, né? Ou também você pode ir em um e outro. Isso tudo aí vai depender de quê? Da necessidade, né? De acordo com a prova ou caminhar daquele espírito, né? Exatamente. Então vamos lá. Continuando, né, a segunda pergunta, que é uma questão que eu também tenho muita curiosidade.
O espírito escolhe se ele vai reencarnar como homem ou mulher? Massa, né? Tem até a ver, essa pergunta tem a ver com o que a gente estava acabando de falar. É. Essa questão da necessidade, né? Uhum. Lá na pergunta 202 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai questionar: quando é errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Aí os espíritos respondem, né? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Uhum. Então veja, aqui na resposta, os espíritos já dizem o que o guia na escolha. Então, os espíritos, sim, podem escolher, mas depende daquilo que ele precisa, né? Necessita para sua encarnação. No caso, assim, ele quer reencarnar homem, mas sabe que, na verdade, ele precisa reencarnar mulher para ter essa experiência. Então, ele não acaba não escolhendo, é mais compulsório nesse caso específico. Massa, Jonas. Essa é uma perspectiva bem interessante. Assim como essa questão do corpo, muitas outras coisas da nossa vida, no nosso quando a gente vai fazer o planejamento, né, reencarnatório, porque é uma viagem, né? Sim. Uhum. Quando a gente vai viajar para a Terra novamente, mundo físico, a gente vai planejar essa viagem. Então vai planejar a família, vai planejar as características físicas do corpo. No Livro dos Espíritos diz que os principais gêneros de provas, né, de coisas, de questões da nossa vida, a gente escolhe. Né? Os detalhes ficam por conta do nosso livre-arbítrio, mas tem coisas que a gente já se planeja, né, para reencarnar. E aí, essas questões nem sempre a gente tem condições de escolher. Porque nem sempre a gente tem a maturidade, né, o nível evolutivo que permite a gente enxergar o que é melhor para a gente. Faz sentido. Então sempre vai ter a espiritualidade, né, na pergunta até 200, deixa eu ver aqui, 262A do Livro dos Espíritos, fala que Deus muitas vezes impõe uma perspectiva, né, através da espiritualidade, da equipe dos nossos mentores, coloca uma situação para a gente que a gente às vezes não quer, mas que a gente precisa, né, para o nosso aprendizado. Então nem tudo a gente pode escolher e nem sempre a gente tem condições de escolher. Né, mas sempre a espiritualidade e o amor divino, né, a presença divina vai nos permitir, nos possibilitar as melhores experiências, o melhor planejamento. Né? Então, é algo que é bom pra gente, né? Saber que tem todo esse acompanhamento, né? É muito bom. Aqui também é bom a gente refletir que é assim, por que a pessoa pode necessitar reencarnar como homem ou como mulher, né? Se a gente reencarna como um ou como outro por necessidade, quais talvez seriam essas necessidades? Vê, se a gente... Vamos dar um exemplo, né? Se a gente já desenvolveu muito as qualidades masculinas como coragem, né? Força, né? Foco, várias questões que é atribuído à perspectiva da experiência masculina, e a gente já desenvolveu bastante, várias reencarnações desenvolvendo isso, mas a gente ainda não desenvolveu o sentimento, né? A sensibilidade maior, uma doçura. Também fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Que as mulheres têm muito bem muito boa essa qualidade. Enfim, tem tantas questões, né? A maternidade é uma experiência assim única, né? De você ter um ser dentro de você que você está gerando, né? Trazendo ao mundo. Então são várias experiências de uma e de outra polaridade. Então, para aquele momento, o que é melhor para você? O que você está precisando desenvolver que você ainda não desenvolveu? Então, acho que os espíritos fazem um planejamento muito nesse sentido, né? Perfeito. E aí, Marquinhos, entrando numa temática que é muito interessante e muito atual, eu queria fazer uma pergunta que eu acredito que vai ser de interesse assim do movimento espírita, ou pessoas que querem conhecer um pouco mais da perspectiva espírita dentro dessa temática, que é: a homossexualidade e a transgeneridade ocorrem quando um espírito muda de sexo de uma reencarnação para outra? E aí, né? Será? Essa é difícil, né, Marcos? Essa é. Mas os espíritos nos ajudam, né? E trazem, sim, informações sobre essa questão. Mas vamos lá. Antes de trazer
Kardec, né, para falar com a gente, os espíritos que ajudaram nas obras dele, né, da codificação. E também trazer André Luiz, Emmanuel. Vamos conversar um pouquinho com os espíritos. Vamos pensar aqui a gente, né? Quando a gente reencarna como um homem, por exemplo, a gente vai desenvolvendo as qualidades do homem. E aí a gente tem essas qualidades enquanto espírito, essa forma de ser, né, de se expressar enquanto homem, nas várias reencarnações. E a gente guarda isso, né? A gente tem intimamente essa perspectiva. Aí a gente vai agora reencarnar como num corpo feminino, como mulher. E aí, será que a gente traz um pouco disso, ou muito disso, né, das outras reencarnações como homem? De primeira, assim, eu já acho que sim, né? Sim. Já que são qualidades que o espírito desenvolve. Não é o corpo que desenvolve. Sim. O corpo é uma ferramenta, né? Então, a princípio, a gente já pode ir pensando por aí, né? Mas vamos ver o que na Revista Espírita de 1866, né, no mês de janeiro, Kardec vem conversar com a gente sobre isso, né? Ele vai dizer assim, ó, mudando de sexo, sob essa impressão e em sua nova encarnação, poderá conservar os gostos e inclinações, as inclinações e o caráter. Aqui, caráter no sentido de características, né? Características, né? Caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim, se explicam certas anomalias aparentes. Veja, ele não está dizendo que é anomalia, mas aparece anomalia, né? São anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Então, desde sempre, né, naquela época, Kardec e as pessoas, a sociedade já percebia que algumas pessoas tinham, apesar de estar no corpo masculino, características, formas de se expressar, formas de ser femininas e vice-versa. Né, já se percebia, assim como é natural hoje em dia. Né, muitas pessoas, tá lá um casal, vamos dizer assim, um exemplo de pessoas heterossexuais. Um homem e uma mulher. Mas você vê que a mulher é muito mais masculina, o jeito de ser, de se comportar, do que o homem. E o homem é muito mais feminino do que essa mulher. Né? Esse espírito no corpo masculino, feminino e masculino. Porque são espíritos, né? Somos espíritos reencarnados. E aí, então ele vai dizer aqui, olha, que mudando de sexo, de uma encarnação para outra, a gente traz, né, com a gente esse caráter, essas características. Porque caráter, na perspectiva de princípios, o corpo não traz. Sim. Né? Não é uma questão do que o corpo está relacionado ao corpo. Então, o significado de caráter aqui é de características inerentes ao sexo. Sim. Inclinações, né? Formas de ser, os gostos. A gente traz. Mas e o que isso repercute, né? Como isso influencia na nossa vida? Aí vem Emmanuel dizer pra gente aqui, ó, que em Vida e Sexo, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, ou seja, o corpo físico, né, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos. Em que pese o corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com a referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Ou seja, a gente vai sim trazer, né, a nossa perspectiva, nossos traços de masculinidade, traços de feminilidade de outras encarnações. Isso explica muita coisa, né? Explica sim. E aí o que tem a ver, né, com a homossexualidade e a transgeneridade? Né, a gente vai agora falar um pouquinho mais voltado para a questão da sexualidade, de como você se identifica, se atrai, né, e como também do gênero, como você se identifica com você mesmo, né, intimamente. E Marquinhos, eu queria só para deixar mais claro, principalmente para quem não entende muito sobre esse assunto, se você puder explicar para a gente qual é essa diferença, né, ou como é a nomenclatura que as pessoas falam do que você atrai, de como você se identifica, né, porque existe uma diferença. Massa.
É importantíssimo. Vamos sim trazer aqui uns conceitos, né, significados para a gente entender um pouco antes de continuar, né? O que é a homossexualidade, o que é a transgeneridade, Uhum. o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero. Esses são termos que a ciência, na perspectiva da psicologia, trouxe para que a gente pudesse dar nome a algumas características, perspectivas de ser, Uhum. né, de nós humanos, né, que temos várias formas de nos expressar. Temos a nossa forma de nos expressar no sentido do sentir. Como é que eu me sinto intimamente? Eu me sinto homem? Eu me sinto mulher? Ou eu me sinto de outra forma? Né? Uhum. Essa é a perspectiva da identidade de gênero. Como eu me sinto, como eu me enxergo. Como homem, menina ou de outra forma. Homem, mulher, menino, menina ou de outra forma. Tem a questão do corpo biológico, né, que é a nossa vestimenta carnal. A gente tem várias perspectivas de observar o nosso corpo, seja pela genitália, pelos órgãos secundários, as características secundárias sexuais, né, as características internas, né, ovário, se você tem testículo, ovário, se você a questão cromossômica, né, Uhum. XX, XY. Então, o sexo biológico traz várias perspectivas, né, de definição. E temos o sexo masculino, o feminino, e as pessoas também que nascem numa condição intersexo, né, com características tanto de uma polaridade quanto de outra, né? E aí então a gente tem a perspectiva fisiológica, né, do corpo, tem essa perspectiva da identidade de gênero, que é como a gente se sente, e tem também a forma como a gente se atrai, né, Uhum. uns pelos outros. A gente aí tem diversas formas de atração. Tem a homossexualidade, que é quando você tem um gênero e se atrai pelo mesmo gênero, Uhum. sexualmente, né, afetivamente. Heterossexual, quando é por um gênero diferente do seu. Tem a perspectiva da bissexualidade, que é quando você se atrai tanto pelo gênero masculino quanto pelo feminino. E aí tem várias outras perspectivas, a sexualidade, né, a pansexualidade e diversas outras, né? A gente poderia ter um outro momento só para conversar sobre essa Sim, perspectiva. Seria E é ótimo. bastante importante a gente conversar, se esclarecer, para se entender, né? sim, E entender as outras pessoas também. sim. Eu acho que até poderia colocar também como uma indicação, né, de algum material que a gente possa pesquisar depois sobre esse assunto, porque é uma temática que ela é muito vasta, tem muitas nomenclaturas, e todo o conhecimento que a gente vai absorvendo é importante para que a gente possa aprender também a respeitar, né, também as pessoas. Então, essa temática é uma temática muito importante porque dentro da atualidade é bastante discutida, mas ainda existe muito tabu, como você falou, ainda muito preconceito. Então, a gente precisa trazer cada vez mais esse esclarecimento para que a gente possa, de fato, poder entender mais as pessoas e, como você falou, né, se entender. Isso eu acho que é primordial. O que eu achei interessante é que nessa pergunta 3, primeiro texto que você leu é da Revista Espírita de 1866. Olha a Já data. pensou? Massa, E né? parece que está sendo aceito assim a sexualidade mais agora, né? E você vê o pensamento de quanto tempo atrás. É verdade. Bem observado, Jonas. E o Vida e Sexo, né, de Emmanuel, que é um dos... Já deixamos aqui a indicação, né, dos melhores livros sobre essa temática, né, de livros dos espíritos. A gente tem muito material bem legal, mas dos livros dos espíritos eu acho que esse é o melhor, né? São capítulos, vários capítulos bem sucintos sobre vários tópicos acerca dessa temática. E em especial o capítulo 21 fala sobre homossexualidade. É o Sim. título do capítulo. Uhum. E esse livro é de 1970. Também já faz um bom tempo, né? É, Mas como essa temática é atual, e como você estava falando, né, Cacá, a gente precisa, né, estudar, se esclarecer. Tem muita desinformação, Sim, sim, né, na demais. sociedade, a gente tem visto muito isso. E esse conhecimento, né, à luz da doutrina espírita, é justamente para que a gente possa se compreender, possa compreender o outro, para acolher. uhum, Esse é o principal objetivo da nossa conversa aqui hoje, né? sim, Sim, A com gente certeza. precisa saber para poder compreender. Ampliar um pouquinho a nossa bolha, né? Que às vezes a uhum, gente fica só na nossa realidade sem compreender o outro. Ou então na nossa realidade sem se compreender intimamente, né? Fazendo um autoconhecimento.
Sim. E aí a gente precisa também unir o espiritismo, o conhecimento dos espíritos, junto à ciência, né, à psicologia, com fontes, né, de confiança. E aí a gente traz aqui, né, a perspectiva da Organização Mundial de Saúde. Inclusive, Joana, num dos seus livros, ela referencia a Organização Mundial de Saúde. E aí tem também a Associação Americana de Psicologia. Temos também o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia do Brasil. Então temos aí várias organizações que já têm muitos estudiosos, né, trazendo estudos sobre essa perspectiva. E aí então a gente precisa juntar a ciência e o espiritismo. Mas deixa eu falar para vocês aqui, é no livro Encontro com a Paz e a Saúde que Joana vem trazer a perspectiva da Organização Mundial de Saúde, né, como uma referência, lá no capítulo 8. Então, e Kardec também, né, gente, ele faz essa referência à importância da união, né, do espiritismo e da ciência, né, quando ele lá na Gênese, no capítulo 1, ele vai falar para a gente que a doutrina espírita tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, Uhum. como todas as ciências de observação. E ele fala, pela sua substância, alia-se à ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. E aí ele ainda vai dizer algo que eu acho bem, bem massa aqui, ó. As descobertas da ciência que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. E caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Olha que massa que Kardec deixa aqui pra gente. Olha, tem que ir junto com a ciência. E se aparecer algo, né, que for demonstrado de novo, a gente precisa ir junto. E o espiritismo vai se modificando acerca desses novos pontos de conhecimento que a ciência traz. Então, se a psicologia, né, na perspectiva da ciência, enquanto psicologia, ela traz informações sobre a psique humana, sobre esses estudos de orientação sexual, de identidade de gênero, de expressão sexual, que também é um outro aspecto da nossa forma, das nossas diversidades, né? Que a gente estava falando, a gente tem o nosso corpo biológico, a gente tem a nossa identidade de gênero, que é como a gente se sente, masculino, feminino ou de outra forma. A gente tem a nossa orientação sexual, que é como a gente se atrai sexualmente, afetivamente pelas pessoas. Uhum. E a gente tem a nossa expressão de gênero, que é como a gente se expressa. Uhum. E a gente às vezes confunde muito isso. Por exemplo, se a gente vê um homem que tem uma expressão muito feminina, e eu tenho um pouco, né, dessa expressão feminina, eu creio que eu já reencarnei várias vezes como mulher, né? E aí a gente traz tanto os sentimentos, as experiências e as formas de se expressar, mas não necessariamente naquela reencarnação você tem uma orientação homossexual. Sim. Né? Você tem aquilo que você precisa para aquela reencarnação. Então, muitas vezes a gente faz assim, eita, aquele homem ali, ele é muito afeminado, não é assim que a gente fala? E a gente julga, né, pelo olhar, pelo pensamento. Ele é gay. Não é assim? Ah, é afeminado, é gay. Não, calma. Expressão de gênero, como você se expressa, se veste, né, a sua forma de se expressar, é uma coisa. A sua orientação sexual, segundo a psicologia, é outra coisa. E é interessante que, de acordo com tudo isso que você falou, é algo muito individual. Cabe à individualidade de cada um. Então, eu acho que traz até uma reflexão que eu gostaria de trazer acerca dessa temática, é que se parte do princípio que é muito individual, é da individualidade de cada um, das experiências de cada um, do planejamento reencarnatório de cada um, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós ficar tentando descobrir o que é, o que não é, ou achar que uma pessoa ela tem uma expressão de gênero, ou que ela tem, enfim, um gênero, né, só porque ela tem um determinado sexo. Então, eu acho que é uma reflexão muito importante que cabe a gente a refletir para chegar naquele ponto que você falou, né, sobre o acolher. Né, acolher as pessoas sem esse nosso julgamento sobre o que a pessoa deve ser.
na verdade nós não sabemos disso, né? Verdade, Cacá. E a gente vai vivendo sem perceber que a gente fica criando caixinhas para colocar as pessoas, ou para nos colocar com rótulos, né? Tendo perspectivas de padrões, sempre padrões. Ah, você tem que ser assim, assim, assim. Por exemplo, você tem que ser heterossexual ou cisgênero, né? Que aí a gente vai trazer a perspectiva do que é cisgênero, do que é ser transgênero. E aí a gente fica colocando a nós e as pessoas nessas caixinhas, que eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, eu tenho que ser aquilo outro. Uhum. Né? E aí não. Aí os espíritos vêm falar pra gente sobre isso, né? Uhum. São várias as experiências, são várias as diversidades de expressões do ser, Uhum. né? Que inclusive é a nossa temática de hoje. Sim. E aí, olha, a gente estava falando um pouco sobre a questão da importância da ciência, né? Trazendo o que é realmente essa perspectiva da homossexualidade, da transgeneridade. Então a gente falou sobre esses vários aspectos: corpo biológico, identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero. Também temos gênero em performance, né? Quando a gente fala das pessoas que são drag queens, Uhum. ou as drag queens, os kings, né? Uhum. Reis, né? A gente está falando da expressão de gênero em performance. Uma pessoa que tem um gênero masculino, por exemplo, mas se veste de forma feminina para fazer uma performance artística, é uma perspectiva de performance. Não é porque ele está fazendo aquela performance que ele tem uma perspectiva feminina, Uhum. né? Que ele se sente mulher, né? Ele é uma pessoa masculina que se sente homem, mas faz a performance feminina, de um personagem feminino. Sim. Né? A gente tem várias pessoas, né, na sociedade que a gente vê essa perspectiva. E às vezes a gente confunde, né? E a perspectiva do drag queen king, né, é quando a pessoa é uma mulher e se veste de forma masculina para fazer performances também. Uhum. Né? Então a gente tem esses 5 aspectos, né, que a psicologia traz para a gente, explica, né, todas essas referências que a gente citou, com vários estudos, né, fazendo pesquisas com diversas pessoas, muitas, milhares de pessoas, e observando como as pessoas se expressam, entendendo como o ser humano se expressa. Uhum. E a ciência tem feito um papel muito importante, e os espíritos falam da importância da ciência nesse processo. E aí, nós, espíritas, né, todo mundo que está aí escutando o nosso Pode Evoluir, que já tem o conhecimento espírita, mas que não tem, sinta-se convidado a conhecer cada vez mais, já tem a reencarnação, né, como um princípio que nos ajuda a entender muitas coisas, né? E aí, vamos lá, né? Essa pergunta tá bem extensa, né? Tem muitas coisas para a gente conversar. É bem interessante os assuntos que são abordados dessa simples pergunta, né? Pois é, e aí, ó, a homossexualidade e a transgeneridade ocorrem quando o espírito muda de sexo de uma encarnação para outra? Não necessariamente. Né? A gente já tinha até conversado, não, olha, você traz essas suas características, né, mas não... depende do que você precisa para aquela reencarnação. Né? Se você reencarna num corpo masculino e depois em um feminino, mas se você não precisa da experiência da homossexualidade ou da transgeneridade, você vai ter uma outra perspectiva, né, da cisgeneridade e da heterossexualidade. Não tem problema. Isso aí é uma perspectiva de cada um, como o Cacá estava falando. Mas aí a gente vai ter que... só pontuar mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Cisgeneridade e transgeneridade, né? Sim, importante. Olha, transgeneridade é quando você se sente com um gênero intimamente diferente daquele que foi atribuído no seu nascimento. Vamos lá, um bebezinho nasceu geralmente pela genitália, que o médico define, né, com genitália feminina, e aí foi registrado como mulher. Uhum. Mas, não necessariamente, enquanto espírito, ele se sente como mulher. Ele pode sim se sentir como homem, e aí isso depende justamente do seu planejamento reencarnatório. Isso é algo que a gente planeja, é algo importante da nossa vida. Então, no livro dos Espíritos lá fala, né, que as principais questões a gente planeja. Então, tá no nosso planejamento. Veja, quem fez o planejamento? A espiritualidade. Junto com todo um conhecimento ligado a Jesus, que é o nosso coordenador do planeta, e ligado à perspectiva divina, né, de conhecimento do que é melhor pra gente. E aí as pessoas reencarnam com as suas formas de ser e a gente julga todo esse planejamento que está por trás e a partir do olhar em relação a essa pessoa, porque ela não se encaixa nos padrões que foram estabelecidos
vamos lá, nós estabelecemos, não foram alguém que estabeleceu, enquanto sociedade que fazemos parte, né? Então, volta mais uma vez para aquela perspectiva do olhar, né? A necessidade do olhar sensível, de acolhimento, né? E não julgamento. E a questão da cisgeneridade é quando você se sente intimamente com aquele gênero que foi lhe atribuído no nascimento. Eu fui registrado, por exemplo, como homem e me sinto homem. Então, eu sou uma pessoa cisgênero. Deu para entender? Sim, deu para entender. Perfeito. Belezinha. Então, assim, não necessariamente se você reencarna como mulher numa reencarnação e depois como homem, você vai trazer a perspectiva da homossexualidade ou da transgeneridade. Não necessariamente. Só se realmente for importante para você essa experiência. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Marcos, temos visto se falar na sociedade sobre ideologia de gênero. O que os espíritos falam sobre isso? Olha aí. Mais um tema, assim, bem palpitante na sociedade. A gente realmente tem visto muitas pessoas falando, usando esse termo, né? Até palestrantes espíritas e usam, né? Já usaram esse termo, mas esse não é um termo adequado a se utilizar. Quando a gente escuta esse termo, a gente já sabe que a pessoa que está usando não estuda na perspectiva da psicologia e da ciência. Porque a ciência não utiliza esse termo e ele é mal visto. Mas ele está, sim, presente na sociedade, né, e foi criado por uma vertente religiosa e utilizado por outras vertentes religiosas e usado também na política, né, por alguns partidos políticos, como fonte de desinformação, trazendo muita desinformação no uso desse termo. Né? Então, ele não é um termo adequado, a ciência não usa e os espíritos também não usam. Até hoje não vi os espíritos, né, como Emmanuel, André Luiz, o espírito Camilo, né, por Raul Teixeira, Joana de Anges, Manuel Filomeno, vários outros, a gente não tem visto, ou ainda não viu eles utilizarem esse termo. O que existe são os estudos sérios sobre gênero, né, identidade de gênero, orientação sexual, todos esses termos, tudo isso que a gente estava conversando agora, sim, esses são estudos sérios que têm sido realizados pela ciência. E os espíritos também trazem perspectivas sobre essa temática. Diversos textos dos espíritos sobre essa temática. Tem mais de 50 livros, né, que a gente tem pesquisado e visto trechos sobre essa temática de diversos espíritos. Né? Então, até hoje, a gente ainda não viu o uso do termo ideologia de gênero. Então, a gente até orienta que não se use e que quando se escute, se entenda que as pessoas que estão usando aquele termo não conhecem, não estudam sobre a temática à luz da ciência e da doutrina espírita, muito menos. Então, Marquinhos, vamos para a nossa última pergunta. E eu quero saber, nós queremos saber, na verdade, nós temos visto muito preconceito sobre as diversidades de identidade de gênero e orientação sexual. E eu queria saber, à luz da doutrina espírita, o que você pode trazer para a gente? Eita, e aí, né? O que é que vocês acham que os espíritos falam sobre isso? Eles trazem um olhar de julgamento ou de acolhimento? Acolhimento, provavelmente. Com certeza, né? Provavelmente, com certeza. Né? E é isso mesmo, né? Assim como Jesus, né? Sempre acolheu a todos nas suas diversas formas de ser. E a questão é essa, há sim diversidade. A questão é que a gente não compreende. A gente traz muitas vezes o nosso olhar de religiões, vivências religiosas passadas, seja dessa encarnação ainda ou de outras reencarnações, e que considera, né, as diferentes formas de orientar o nosso desejo, né, na perspectiva da sexualidade, como algo errado, como algo que é uma doença. Muitas vezes a ciência, no passado, considerou, né, como doença as diferentes formas de orientação sexual, né, as diferentes identidades de gênero, né, foram consideradas até muito pouco tempo, né, como doença. E aí os espíritos vêm trazer esclarecimentos para a gente, para que a gente fique bem tranquilo, né, porque apesar desse olhar da sociedade, né, não é bem assim. O espírito imortal, com as suas várias experiências, como a gente vem conversando, né, aqui,
traz as suas perspectivas íntimas, né? E aí, olha, por exemplo, André Luiz vem falar para a gente que a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. Beleza, mas olha só o que ele vai falar agora. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico. Não está no corpo físico. Então, olho para a pessoa, ela tem que ser assim, porque ela está no corpo masculino. Não é bem assim. Ou está no corpo feminino, ela tem que ter essa sexualidade, tem que ter esse jeito, tem que ter essa forma de ser. Né? E ele vai continuar. Ó. O sexo... Então, peraí. Não se acha dessa forma no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime. Então, olha, é algo que a gente traz enquanto espíritos imortais, independente do corpo que a gente está. E aí, para ficar bem mais claro, o espírito Camilo, no livro Minha Família, o Mundo e Eu, um excelente livro também, gente, por psicografia de Raul Teixeira, ele vai dizer para a gente que a energia criadora do sexo dispõe de um amplíssimo espectro de manifestações que se espraiam pela hetero, homo ou bissexualidade. E muitas outras, né, gente? Sendo que o indivíduo, ele continua, né? Sendo que o indivíduo será invariavelmente responsável pelo que realize de positivo ou negativo. Ou seja, não é a nossa orientação sexual que importa. É o que a gente faz. Sim. Olha só. Ponto importantíssimo, né? Sim, demais. É o que a gente... O que ele realize de positivo ou negativo em prol da vida ou da morte ao longo do seu roteiro reencarnatório, considerando-se que se trata de experiências evolutivas do ser imortal nas diferentes etapas de sua ascensão. Olha que massa, não sei vocês, mas quando eu escuto isso aqui, eu digo, por que a gente ainda está conversando sobre isso, né? Por que a gente precisa ainda, né? Como nós somos pequenos, né, gente? Sim. Precisando refletir e esclarecer. E a doutrina espírita, os espíritos vêm nos ajudar nesse sentido, né? E também temos aqui, a gente vai trazer mais alguém, né, para conversar sobre esse tema com a gente, que é Joana de Ângeles, né? A gente não podia deixar a Joana de fora, ela que trata, né, tão bem sobre os assuntos da psicologia. Ela vai falar para a gente, assim, transexualidade ou homossexualidade, e aí a gente já faz um destaque, não são a mesma coisa, apesar de a ciência no passado, até Emmanuel faz essa observação em Vida e Sexo, ser considerada a mesma coisa, mas hoje em dia a psicologia já vê que são realidades diferentes. Transsexualidade, e aí fica melhor utilizado o nome transgeneridade, é uma questão de identidade de gênero, e homossexualidade é uma orientação sexual, né? E aí, então, Joana vai dizer, transexualidade ou homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade e a assexualidade, que se exteriorizam no campo da forma ou nas sutis engrenagens da psique, têm suas nascentes e funções nas tecelagens do espírito. Mais uma vez, é algo do espírito. E ela continua, as expressões em que hoje a sexualidade se manifesta e recebe o ridículo ou a chacota, o aval, a imitação da sociedade, examinadas pelo lado espiritual, merecerão de futuro justo tratamento por legisladores e psicólogos, médicos e psiquiatras, educadores e sociólogos, que terão corrigida a afeição do problema, dessa desinformação, dessa falta de conhecimento, né, gente? Porque ela está falando aqui de todas as orientações, né, sexual e também da transgeneridade, né? Então, terão corrigido essa dificuldade de compreensão, né, essa afeição do problema, ensejando mais amplo entendimento, ela continua. Mais amplo entendimento, nobre
da vida, em todas as suas manifestações e finalidades. Olha que massa. Ela fala isso pra gente no livro Após a Tempestade, psicografia também de Divaldo Pereira Franco. E aí, pra gente finalizar, né, gente? Eu queria trazer para vocês uma perspectiva que é como a gente estava falando, que é o principal da nossa conversa de hoje. O acolhimento. É para isso que a gente está conversando e a gente trouxe tantos espíritos para conversar com a gente, refletir, né, para a gente trazer mais a perspectiva do amor, do olhar sensível, de a gente se observar e se acolher. Ah, minha orientação é homossexual, é bissexual, é heterossexual, qualquer orientação que seja. A minha identidade de gênero, estando no corpo masculino, é feminina? Ou estando no corpo feminino, mas a minha identidade é masculina? Tá tudo certo, são experiências que a gente precisa, né, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E aí, para a gente finalizar um pouquinho a nossa fala aqui, já passando do tempo, né? Mas tá maravilhoso. Com certeza, ninguém tá achando ruim que passa do tempo. A gente queria trazer uma fala bem acolhedora do espírito de André Luiz, né? Um instrutor espiritual, está conversando com André Luiz, lá no livro, é um relato no livro No Mundo Maior, no capítulo 11, Psicografia de Chico. E aí esse espírito, ele vai falar pra gente o seguinte: erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, e ele faz esse parêntese para dizer assim, olha, perfeita normalidade sexual considerada por vocês, pela sociedade. Porque não existe, né, gente, uma perfeita normalidade sexual. E conceito de normalidade é outro ponto que a gente pode conversar bastante, né? E a Emmanuel fala sobre isso, né? Que a gente precisa ressignificar os nossos conceitos de normalidade. E aí, ele vai dizer assim, né? Que é um erro lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Jesus não partilhou o matrimônio normal na Terra e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Então, Jesus, que foi o nosso maior exemplo e é o nosso guia, ele não seguiu os padrões que a sociedade trazia na época e nem hoje. Ele veio ressignificar muitas questões, não é, gente? Então, que a gente possa trazer essas reflexões cada vez mais, né? Conversar cada vez mais, para ir se esclarecendo, se entendendo, entendendo o outro, sempre nessa perspectiva do amor, pelo olhar, pelo acolher, pelo abraçar, das formas, diversas formas que a gente puder se expressar. Porque são diversas as formas de expressão do ser. Nossa, que lindo, Marquinhos. Muito obrigada, assim, por tudo que você falou. Acho que encerrou muito bem. Mas antes de fato, encerrarmos o nosso Pode Evoluir, nós temos um quadro, que ele é muito importante, não é, Jonas? Exatamente isso. Nós vamos para o quadro O Convidado Indica, explicando um pouquinho, pode ser um livro, uma palestra, um filme. Então, gente, eu queria indicar para vocês 3 livros. Na verdade, 2 e um conjunto de livros, né? Esse conjunto de livros é as obras básicas da doutrina espírita, né? As obras de Kardec, muito importantes para o nosso conhecimento da temática ligada à sexualidade. E o segundo livro é o Vida e Sexo, que a gente até comentou durante a nossa conversa, um livro de Emmanuel, Psicografia de Chico, que só tem capítulo com temas bem legais sobre a temática, né? Aborto, casamento, divórcio, família, energia sexual, homossexualidade, prostituição. Assim, é uma série de temas, né, de capítulos bem sucintos. Então é muito massa, vale muito a pena essa leitura.
E a terceira indicação, é o livro O que Dizem os Espíritos e a Ciência, que é um livro que a gente organizou junto com alguns amigos, né, dos grupos de estudos sobre sexualidade que a gente participa, né, com experiências de encontros de juventude e encontros de evangelizadores da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então, vários conhecimentos que a gente tem, né, adquirido ao longo do tempo, nas leituras, a gente compilou, né, de falas dos espíritos. Tem mais de 350 trechos de falas dos espíritos, né, sobre sexualidade, extraído de mais de 50 livros. Isso na parte 1 do livro. E na parte 2, que traz o conhecimento da ciência, tem mais de 100 citações extraídas de mais de 15 referências da psicologia, né? Organização Mundial de Saúde, Associação Americana de Psicologia, Conselho Federal e os conselhos regionais de psicologia do Brasil. Então, é um livro assim recheado de falas dos espíritos, das obras básicas de Kardec, de diversos espíritos por vários médiuns, né? A gente tem Emmanuel, tem Joana de Andes, André Luiz, o Espírito Camilo, Manuel Filomeno de Miranda, tem diversos espíritos, todos esses que estavam conversando com a gente aqui no Pode Evoluir. E a gente tem aí um objetivo, né, com esse livro, né, que é trazer mais esclarecimento, né, porque às vezes a gente estuda a doutrina espírita, mas não estuda a temática. Também porque essa temática está espalhada em vários trechos, capítulos de vários livros. Poucos são os livros que falam só sobre essa temática, né, no movimento espírita. E também trazendo a ciência, unindo, né, o conhecimento da ciência, para que a gente possa se esclarecer, compreender mais, saber melhor como usar as nossas energias, quebrar um pouco esse tabu de sexo como algo impuro, algo errado. É algo super natural da vida, né, como os espíritos falam, e para que a gente possa realmente acolher mais a nós mesmos e a cada um. São essas as indicações que eu queria passar para vocês. Maravilha. Antes de irmos para o nosso último quadro, eu queria pedir a você, Marquinhos, para repetir o nome do livro e onde é que a gente pode encontrar esse livro. Ah, sim, bem lembrado, Cacá. O nome do livro é Sexualidade, o que dizem os espíritos e a ciência, e ele atualmente tem a versão do Kindle, né, um e-book no Kindle da Amazon. Lá no site da Amazon você consegue, né, adquirir o livro. E o valor, né, do livro é revertido para instituições assistenciais espíritas e instituições que acolhem pessoas trans, né, pessoas LGBTQIAPN+. Perfeito, maravilha. É uma informação super importante, né? E para encerrar o nosso Pode Evoluir, vamos entrar agora com o nosso quadro, que é muito especial, que se chama Verdade ou Mito, sobre o Espiritismo. E hoje, em especial, nós vamos saber se é verdade ou mito, uma pergunta que é bem relacionada com a temática que nós discutimos aqui hoje. Então, Marcos, a homossexualidade é um transtorno mental ou alguma doença? Vamos lá, essa é uma pergunta que é bem importante. Ainda hoje a gente tem pessoas que pensam, né, que veem a homossexualidade como um transtorno, algo que precisa ser modificado, né? Então é uma orientação sexual, a psicologia traz como uma das diversas orientações, né, assim como a heterossexualidade, a assexualidade e as outras. Não é algo, uma patologia, algo preocupante de nenhuma forma. Né? E em 1990, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tirou a homossexualidade, que no passado era tida como uma doença, um transtorno mental, tirou do CID, né, que é o Catálogo Internacional de Doenças, e atualmente se tem um esforço, né, da Organização Mundial de Saúde e outras organizações da ciência, da psicologia, que estudam a psicologia, para se conscientizar sobre essa perspectiva. Né? E os espíritos, de que a homossexualidade não é uma doença, né? E os espíritos também falam sobre isso. Né? Joana, lá no livro Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 8, né, a psicografia de Edivaldo, ela vem dizer pra gente o seguinte, que constatado que a homossexualidade não tem natureza patológica, nem é impositível neuronal, conforme os estudos de nobres neurocientistas da atualidade, reconhecida a tese pela Organização Mundial de Saúde, olha aí, Joana trazendo, né, a referência da Organização Mundial de Saúde,
Então ela fala aqui, né, reconhecida a tese pela Organização Mundial de Saúde, podemos afirmar sim, que se encontra geneticamente assinalando alguns neurônios, de forma que a produção de hormônios seja compatível com as heranças espirituais do passado, sempre as grandes delineadoras do presente e do futuro, ou com as necessidades evolutivas. Então, gente, a Joana vem trazer para a gente, né, reafirmar mais uma vez que não é uma patologia e é algo que está ligado à necessidade de cada um, né, das nossas experiências de aprendizado. Então, a homossexualidade é um transtorno mental ou alguma doença? Não, é mito. Mito! Maravilha. Nós gostaríamos de agradecer muito a você, Marcos, por ter tirado várias dúvidas nossas. E é um assunto que é realmente muito interessante. E é que nem você falou, a gente podia falar muito mais sobre isso. E obrigado por tirar as dúvidas e por consolar, né? Que eu acho que é o mais importante, que é o que a gente estava tentando fazer com esse podcast, né? E eu acho que conseguimos. Conseguimos? Certamente. Que acho que quem se sente, né, de alguma forma diferente, né, do que a sociedade coloca, que possa se acolher e saber que você é a sua melhor versão, né, hoje. E que cada dia a gente pode ser melhor, né, pelas nossas ações, pelo que a gente verdadeiramente é, né? Porque se a gente desencarnar hoje, amanhã, o que a gente leva? É o que a gente é, né? Então que a gente possa nos valorizar, né? Todas as nossas potencialidades que temos enquanto espíritos imortais. E nós agradecemos também a quem nos ouviu, obviamente, porque o nosso público é muito importante para nós, né? E nós nos vemos no próximo episódio do Pode Evoluir.